Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Espaço Capitão aqui do canal Roda de Proa, nossa 10ª aula, o exame de abril de 2022. Na aula passada nós resolvemos 10 questões dessa prova e hoje vamos resolver mais 10. Assim, com 20 questões corretas, nós estaríamos aprovados como capitão amador. O exame de 2022 do primeiro semestre foi uma prova bem atípica, com questões realmente que saíram um pouco fora da curva, mas também que mostrou uma coisa muito importante. Mostrou o quanto é fundamental você ter um estudo mais amplo, que abrange mais categorias, como o arrais, o mestre e o capitão. A Marinha acabou surpreendendo muita gente nessa prova, com questões simples, porém que, se não abordadas, elas se tornam tão complicadas quanto outra qualquer. Então, aqui fica a nossa dica para que você possa ter sempre uma visão mais ampla dos estudos de navegação. Para quem não me conhece, meu nome é Sérgio Cosentini, sou instrutor náutico habilitado como capitão amador e esse é o canal Roda de Proa. Se você acha que esse conteúdo é importante, é relevante para você, então inscreva-se no canal, deixa aí o seu like e principalmente compartilhe esse vídeo com amigos, com familiares, com pessoas que gostam da navegação. Assim o canal pode crescer e a gente trazer cada vez mais conteúdos relevantes. Então vamos lá, vamos para a nossa 10ª aula. Para iniciarmos, estamos na questão número 11 e a nossa nota 2,5. Muito bem, no caso de abandono, utilizando-se o salto pela borda, deve-se: alternativa A, saltar e nadar, afastando-se a barlavento. B, saltar e nadar, afastando-se a sotavento. C, saltar e permanecer próximo ao costado. D, saltar a sotavento e nadar a barlavento. E alternativa E, nadar na direção oeste. Essa questão é do banco de dados de arrais amador, tanto que eu falo bastante no curso Navegue Seguro sobre barlavento e sotavento, e de lá que eu emprestei inclusive a animação que eu quero apresentar a você. Então vamos ver o que é barlavento e o que é sotavento. Então imagine aqui nós temos o vento atuando numa embarcação. Barlavento é o bordo por onde o vento entra e sotavento é o bordo por onde o vento sai. Qual o motivo leva a ter que abandonar uma embarcação? Motivo sempre muito grave. Então, por exemplo, um naufrágio que vai ser iminente, a embarcação está fazendo água, a reserva de flutuabilidade já não existe mais, o barco vai para o fundo, então eu tenho que abandonar. Um outro motivo seria incêndio, catástrofe a bordo, e aí é muito mais sério, muito mais rápido, né? Caso contrário, a embarcação ainda é o local mais seguro que você pode ter. Bom, eu vou colocar um ingrediente a mais só para a gente entender aqui. Imagine que além de você ter que abandonar, você percebe que há vazamento de combustível na água. Então veja, por onde você deve abandonar, a barlavento ou a sotavento? Pensa um pouquinho, veja o que o vento vai fazer com a embarcação. Então todo o abandono ele tem que ser feito a barlavento, tá? Porque o vento vai atuar na embarcação e você, marinheiro experiente que é, saltou e nadou afastando-se a barlavento. Resposta letra A. Agora, se você estiver mareado, passando mal, não tem jeito, preciso vomitar, então, por favor, não faça isso a barlavento. Questão número 12. A fim de manter uma balsa salva-vidas orientada para o vento e diminuir sua deriva, o náufrago deve utilizar o equipamento denominado. Mais uma que vem do banco de dados de arrais amador, uma questão muito simples que eu vou passar muito rapidamente. Qual é o nome do equipamento que diminui a deriva, que você utiliza como se fosse um freio
né? Em casos de mau tempo, a âncora drogue, ou conhecida ainda como âncora flutuante ou ainda como âncora de mau tempo. Então aqui resposta alternativa A, mais 0,25 para nossa nota, e agora já temos 3 pontos. A questão número 13 diz o seguinte: a expressão correr com o tempo significa navegar com o... Bom, essa também é uma questão que vem do banco de dados de Arraes, eu também falo bastante no curso. Essa expressão, ela implica em dizer que a navegação está sendo feita em mar grosso. Então, na verdade, o comandante, ele tem duas opções: correr com o tempo, que é navegar com o mar de popa, o mais lentamente possível, ou capear, pôr a embarcação à capa, que é navegar oferecendo a proa da embarcação. Então vamos às alternativas aqui. Alternativa A, mar de proa. Bom, mar de proa já é capear. Alternativa B, mar de proa, também é capear. Alternativa C, mar de popa, isso é correr com o tempo, o mais rápido possível, está descartado. Alternativa D, mar de popa, o mais lentamente possível. Essa aqui é a correta. Alternativa E, mar de través. Eu não vou nem ler o restante porque nós já emborcamos e não dá tempo de ler a frase. Então aqui, alternativa D, a resposta correta, mais 0,25 pontos na nossa nota. Questão número 14. Determine a altura de maré demandando um porto às 14 horas e 24 minutos, conforme tabela abaixo do referido dia. O capitão amador deverá usar os elementos das tabelas nos quadros abaixo. Bom, essa questão está figurando aqui porque nós já resolvemos ela aqui no canal. Aliás, eu tenho uma série de 5 aulas sobre marés, mais um e-book gratuito à disposição. Por quê? Porque no próximo exame de capitão amador vai cair pelo menos uma questão de maré. Foi assim nos últimos 25 exames. Estude maré, porque com certeza uma ou duas questões deverão aparecer na sua prova. Essa questão eu não vou resolver ela aqui, porque ela já está resolvida na aula número 4. Estou deixando o card aqui para você, já clica para deixar selecionado, depois você assiste. Alternativa correta aqui, letra C, 1 metro, e nós temos 3,50 na nossa nota. E para reforçar o que eu acabei de dizer, a questão número 15 também é sobre marés. Em relação às causas das oscilações de marés, assinale a opção com as afirmativas corretas. Pela atração da Lua, 2. Pela atração do Sol, 3. Pela força centrípeta, 4. Pela força de Coriolis, 5. Pela força centrífuga. Bom, eu não vou resolver aqui também essa questão porque ela está no e-book de marés. É a questão número 34, comentada opção a opção. Aqui só vou dizer a resposta. Então, a alternativa correta é a letra A. As opções 1, 2 e 5 estão corretas. E nós temos mais 0,25 pontos na nossa nota. Questão número 16. Segundo o livro Capitão Amador para a Sobrevivência da Embarcação, em mares tempestuosos devemos. Essa é uma questão que, se você tiver um pouquinho de atenção e perspicácia, você responde sem maiores problemas. Então ele quer saber o seguinte: você está navegando numa tempestade, qual é a prioridade, o que é mais importante naquele momento? A. Economizar combustível. Bom, se bem que com o preço que andam os combustíveis, com certeza a gente vai querer economizar, mas no caso de uma tempestade, eu tenho certeza que essa não será a primeira coisa que você vai pensar. Alternativa B, diminuir a propulsão. Então, diminuir propulsão eu entendo como diminuir a velocidade da embarcação. Isso é quase que natural, instintivo, né? Até para você não causar um dano maior.
Alternativa B também não atende. Alternativa C, economizar energia elétrica. Essa não diz nada com nada, né? Também não atende. Parar a propulsão é a alternativa D. Se você parar as máquinas, você vai pôr a sua embarcação à deriva. E aí o naufrágio é uma questão até de tempo, né? Então também está descartada. Alternativa E, manter a estabilidade. Bom, e o que é estabilidade? Estabilidade é a propriedade que uma embarcação tem de retornar ao seu estado de equilíbrio depois de ter sido inclinada por uma força externa. E qual é a principal preocupação de um comandante? É exatamente a distribuição correta dos pesos, seja carga ou mesmo pessoas. Então, a distribuição desses pesos de maneira a manter essa estabilidade o mais seguro possível. Então, aqui a alternativa E é a resposta correta. Depois de tantas questões do banco de dados de Arraiz Amador, agora chegou a vez do Mestre Amador. E essa questão bem que poderia ter saído do e-book de Mestre Amador, que estaria tudo certo. Diz o seguinte a questão número 17. Uma embarcação navegava em fevereiro deste ano no rumo magnético 230 graus e avistou um farol na marcação magnética 330 graus. As informações da declinação magnética retirada da Rosa dos Ventos da Carta Náutica é de 16 graus 30 minutos leste, ano 2002, com variação anual de 8 minutos a oeste. Qual é a marcação verdadeira do farol? Nós temos muitas aulas aqui no canal referentes a esse tipo de exercício. Eu vou deixar aqui exatamente sobre declinação magnética, porque nós vamos precisar atualizar essa declinação para resolver o exercício. Então, nessa aula eu mostro exatamente como fazer isso. Nós temos o seguinte: 20 anos foi o período total que passou entre o registro que está na Rosa e o ano que nós estamos navegando, né? Então ele fala fevereiro deste ano, ano da prova 2022. Em 20 anos variou 160 minutos, porque a cada ano varia 8 minutos, o que representa 2 graus e 40 minutos para oeste. Se a variação é para oeste e a declinação é para leste, conclui-se que essa declinação diminui ano a ano. Então eu vou fazer uma subtração: 16 graus 30 minutos leste menos os 2 graus e 40 minutos a oeste. Então aqui nós temos 13 graus e 50 minutos a leste, prevalece o sinal do maior. 13 graus e 50 minutos nós vamos arredondar para 14 graus, porque a bússola é de grau em grau, então não tem sentido trabalharmos com minutos. Então, se eu tenho uma declinação de 14 graus a leste, agora é só montarmos o nosso calunga. Então está aqui o norte verdadeiro. Eu vou aplicar essa declinação magnética de 14 graus e encontrar o nosso norte magnético. Primeira parte está resolvida. Agora vamos voltar para o enunciado, onde ele fala que a marcação magnética é de 330 graus. O que é marcação magnética? É o ângulo formado entre o norte magnético e a linha visada com o objeto, sempre contadas no sentido horário. Então eu vou aqui fazer um arco com 330 graus, onde eu descubro a minha linha visada do farol. Então aqui, ok, marcação magnética devidamente plotada. Agora a gente vai voltar para o enunciado, porque o que ele pede é a marcação verdadeira. Qual o conceito de marcação verdadeira? O ângulo formado entre o norte verdadeiro e a linha visada com o objeto, contado sempre no sentido horário. Então eu vou aqui traçar o meu arco, quero saber exatamente qual é esse valor. É simples, se daqui até aqui tem 330, quanto mais eu preciso somar para descobrir a marcação verdadeira? 330 mais a declinação magnética de 14 graus, nós encontramos 344 graus.
a resposta é a letra C. E veja que nós tivemos até um rumo de 230 simplesmente para confundir um pouco mais o candidato. Nem foi necessário plotar o rumo. Se quisesse plotar, poderia, mas não ia interferir em absolutamente nada. Diz o seguinte, a questão número 18, não é o elemento de uma carta náutica. Então ele quer saber aquilo que não pertence a uma carta náutica. Alternativa A, o reticulado. O reticulado pertence, o sistema reticulado é formado pelos meridianos e pelos paralelos, pertence exatamente à projeção de Mercator. Alternativa B, escala natural de velocidade. Essa realmente eu nunca ouvi falar, então vou deixar aqui de stand-by. Alternativa C, a rosa de rumos. A rosa é utilizada para direcionar os nossos rumos, também conhecida como rosa dos ventos. Então, alternativa C pertence a uma carta náutica. Alternativa D, as notas de precaução e notas explanatórias também são elementos de uma carta náutica. Alternativa E, o título da carta náutica. Toda carta náutica, obrigatoriamente, ela tem que conter o seu título, então também é um elemento da carta náutica. Portanto, a resposta é a alternativa B. E agora já temos uma nota de 4,50. Mais uma questão sobre carta náutica. A questão número 19 diz o seguinte: escala é definida como a relação entre um valor gráfico na carta náutica e o valor real correspondente na superfície da Terra. Em relação à escala, um dos elementos representados na carta náutica, pode-se afirmar que, alternativa A, em uma carta de Mercator, a escala de longitudes não é constante. Está errada. Numa projeção de Mercator, a escala de longitude ela permanece constante. Alternativa B. Cartas de pequena escala são utilizadas para aproximação de portos em águas costeiras. Também está errada. Em aproximação de portos, eu preciso exatamente do contrário. Eu preciso de uma carta de grande escala que seja rica em detalhes. Alternativa B está errada. Alternativa C. A escala de longitudes varia em função das latitudes crescidas. Não procede. A escala de longitudes não varia em função de latitudes crescidas. Alternativa D. Quanto menor o denominador da escala, menor é a escala. Também está errada. É o contrário. Quanto maior é o denominador, menor é a escala. Uma escala de 1 para 500 mil, 500 mil é um número grande, então a escala é pequena. Uma escala de 1 para 30 mil é um denominador bem menor, então ela é uma grande escala. Então a alternativa D também está errada. Alternativa E. A escala natural só é perfeitamente válida ao longo do paralelo médio. Essa procede, está correta. O paralelo médio, inclusive, está no título da carta, que é exatamente a escala natural. Eu falo na aula sobre escala de carta náutica. Estou deixando o card para você conferir. Última questão, número 20, mais uma de mestre amador, mais uma falando de carta náutica e escala, né? Então vamos lá. Cartas de maior escala, alternativa A, apresentam maior grau de detalhamento da área a ser navegada. Está correta. Alternativa B, apresentam maior grau de detalhe do relevo submarino e da área a ser navegada. A carta não apresenta relevo submarino, então essa aqui está errada. Alternativa C, cartas de maior escala impedem erros gráficos de plotagem. Não é a escala que impede erros de plotagem. É claro que trabalhando numa carta de grande escala temos maior precisão, mas isso não impede de errarmos. Alternativa C está errada. Alternativa D, são utilizadas para navegação em alto mar. Também está errada, é o contrário. É uma carta de pequena escala é que é utilizada em alto mar. Alternativa E, são construídas na projeção gnomônica. Não, as cartas são construídas na projeção de Mercator. Então, a alternativa correta
é a letra A. E assim nós temos agora 5 pontos na nossa nota, o que nos daria a aprovação no exame de capitão amador. Muita gente se prepara todos os anos para as provas da Marinha. A prova de capitão amador, ela é uma espécie de vestibular, é aquela prova que todo mundo quer fazer e poucas pessoas na realidade passam, isso os números da Marinha comprovam. Porém, o que é importante é que você se autoavalie. Veja, por exemplo, qual é o seu nível de arraiz amador. Faça aí um simulado de arraiz amador, faça um simulado de mestre amador para você se autoavaliar. Às vezes você é arraiz amador há 15, 20 anos e isso, claro que não dá para você guardar as coisas, memorizar, então precisa de estudar novamente, precisa se reciclar. Isso ajuda demais numa prova como a de capitão amador. Nós vimos nessa prova aqui, eu separei pelo menos 7, 8, 10 questões de arraiz amador, mais 5, 6 de mestre amador. Então, uma prova muito atípica, mas que mostra exatamente a importância da base, a importância das outras categorias. Desejo a você bons estudos, um forte abraço e nos vemos na próxima aula. Até lá!